De onde vêm os bebês? É a pergunta que toda criança faz. A resposta dos meus pais, no entanto, nunca foi a cegonha ou uma conversa sem graça. Foi o silêncio. Um silêncio pesado e assustado que sempre me fez sentir que a minha própria existência era um erro. Eu só entendi o porquê aos 8 anos. Meu pai me sentou na cama, o rosto uma máscara de tristeza, e me contou sobre Jade, minha irmã, minha gêmea. Ele explicou que 1 ano antes de eu nascer, eles haviam perdido uma filha durante a gestação. Quando minha mãe engravidou de novo e descobriu que eram gêmeos, um menino e uma menina, a alegria foi imensa. Era a segunda chance. Jade voltaria para eles e teria a mim, seu irmão, ao seu lado. Mas a tragédia se repetiu. Eu nasci saudável em pleno dia de Natal. E por isso me chamaram de Noel. Mas Jade, a pobre Jade, não conseguiu. Ela morreu no parto. Naquele dia, a culpa me atingiu como uma onda. Eu estava vivo e ela não. Eu era o sobrevivente. E meus pais, por mais que me amassem, carregavam a dor da filha que nunca tiveram. Com o tempo, essa história se tornou apenas um fato triste da minha vida. Eu não conheci Jade, então como poderia sentir sua falta? Mas ultimamente, desde que os pesadelos começaram, ela é a única coisa em que consigo pensar. O primeiro sonho aconteceu na semana passada. Começou comigo perdido em um porão escuro, descendo uma escada que parecia não ter fim. No final, uma porta de madeira pesada. Abri e entrei em um bar antigo, iluminado por luzes de neon fracas. Mesas de bilhar, bancos de couro rasgado, o cheiro de cerveja velha e cigarro. O lugar estava vazio, exceto por um homem sentado no balcão. Ele era velho, talvez uns 50 anos, e usava um casaco marrom surrado e um chapéu amassado que escondia parte do seu rosto. Havia uma aura estranha nele, uma calma que não combinava com o ambiente decadente. Eu me sentei a alguns bancos de distância dele. No momento em que o fiz, o bar ganhou vida. Pessoas surgiram do nada, risadas, conversas, o som de bolas de sinuca se chocando. Reconheci alguns rostos da minha escola, todos da minha idade. A única exceção era o velho. Uma garçonete ruiva, com um piercing no nariz que não conseguia esconder sua beleza, se aproximou. "Vai pedir alguma coisa ou só observar?" Ela perguntou com um tom de sarcasmo. Pedi um copo d'água. O velho ao meu lado soltou uma risada rouca e gutural. "Do que você tá rindo?" Perguntei irritado. Ele se virou para mim e meu sangue gelou. O lado esquerdo de seu rosto era uma massa de cicatrizes, cortes profundos e sobrepostos, como se alguém tivesse tentado apagar seus traços com uma faca. O lado direito, no entanto, era perfeitamente normal. Seus olhos eram mais perturbador. O direito era de um azul claro e penetrante que me encarava diretamente. O esquerdo era verde, estava caído olhando para o chão, independente do outro. "Desculpe, rapaz", ele disse, a voz com um sotaque estranho, difícil de situar. "Só achei engraçado. Você pede a água, mas se veste como quem tem segredos de sangue." Olhei para minhas roupas. Eu vestia um terno preto, impecável, com uma rosa vermelha na lapela. Tentei arrancá-la, mas estava costurada no tecido. A risada do velho ecoou pelo bar enquanto eu acordava, o coração martelando no peito. Descartei como apenas um pesadelo estranho. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. O sonho não recomeçou. Ele continuou, como se eu tivesse apenas pausado um filme. Eu estava de volta ao bar, no mesmo banco. A risada do velho estava diminuindo. Eu bebia água, tentando me acalmar. Desta vez eu sabia que estava sonhando. Era um sonho lúcido, mas em vez de tentar voar ou fazer algo estúpido,
Eu precisava de respostas. Onde eu estou? Perguntei. Dentro da sua cabeça, é claro. O velho respondeu, o olho azul fixo em mim. Todos aqui são fantasmas da sua mente, projeções, menos eu e... ela. Ela quem? Perguntei, a confusão crescendo. Ah, acho que você já sabe, ele disse com um sorriso que não alcançava o olho morto. Mas não tenha pressa, você precisa de mais tempo. De repente, o cenário do bar se dissolveu em um vazio escuro. À minha frente estava uma garotinha. Tinha uns 5 anos, cabelos ruivos e cacheados, e usava um vestido branco manchado de terra. Ela não disse nada, apenas levantou a mão e apontou para mim. Sua boca se abriu, mas o som que saiu era distorcido como uma fita sendo tocada ao contrário. As palavras eram ininteligíveis, mas o sentimento por trás delas era claro como cristal. Acusação. Um ódio puro e infantil direcionado a mim. A risada do velho ecoou no vazio ao meu redor. Cobri meus ouvidos, mas os gritos silenciosos da menina eram mais altos. Foi quando senti algo quente e úmido em minhas mãos. Olhei para elas. Estavam cobertas de sangue. Acordei gritando. Levei quase meia hora para parar de tremer. Passei o dia seguinte pesquisando. Sonhos lúcidos, pesadelos recorrentes, símbolos. Nada fazia sentido. Mas a imagem daquela garotinha, os cabelos ruivos, era Jade. Tinha que ser. Mas por que ela me odiava? Você, eu. As palavras distorcidas ecoavam na minha mente. Faltava algo. Uma palavra no meio. Você, eu. O que eu poderia ter feito? Eu era um recém-nascido. Eu não tinha poder, não tinha intenção. A mente de um bebê é muito subdesenvolvida para sequer esmagar uma formiga, muito menos estrangular a própria irmã. As palavras do meu pai, ditas há anos, voltaram para mim. Estrangular? Ele nunca tinha usado essa palavra. Por que eu estava pensando nela? A culpa me corroeu o dia todo. A culpa por sobreviver. Eu andei pela cidade tentando limpar a cabeça. Vi uma mãe com um carrinho de bebê duplo, mas com apenas uma criança dentro. A outra metade estava vazia. Senti um nó no estômago. Naquela noite, lutei contra o sono. Tomei café, joguei água fria no rosto. Eu não queria voltar para aquele bar. Não queria encarar o velho, nem a acusação silenciosa de Jade. Mas o cansaço venceu. E claro, ele estava lá, me esperando. Desta vez, o bar estava vazio e silencioso. O velho estava parado na minha frente, bloqueando a saída. A porta atrás dele estava sólida, sem maçaneta. Então, você descobriu, não é? Ele disse, o tom agora sério, sem nenhum traço de humor. Ela quer uma resposta. Resposta para quê? Eu não fiz nada! Eu gritei, a voz cheia de uma fúria desesperada. Ah, mas você fez! O velho disse, dando um passo à frente. No útero, não há espaço para dois quando apenas um é forte. Há sempre uma luta, uma pequena guerra silenciosa. E você, Noel, você venceu. O chão do bar pareceu sumir sobre meus pés. A ideia era monstruosa e lógica, mas no fundo do meu ser, uma parte de mim, a parte que sempre se sentiu incompleta, reconheceu a verdade. Não era a culpa de um sobrevivente, era a culpa de um vencedor. Ela não te acusa por ter nascido. Ela te acusa por não tê-la deixado vir com você.
Você a deixou para trás, no escuro. Isso é loucura. É apenas a verdade. E agora ela quer o que é dela por direito. Ela quer o seu lugar. Ou melhor, ela quer que você se junte a ela no lugar do onde ambos vieram. O silêncio antes da vida. Não, eu disse, balançando a cabeça. Eu não vou. O velho deu de ombros. A escolha não é sua. O medo é o meu alimento. Mas a culpa é o dela. Ele estalou os dedos. A porta do bar se abriu, não para a escada do porão, mas para o vazio escuro. E Jade estava lá, esperando. Desta vez ela não era mais uma criança, era uma jovem da minha idade, uma versão feminina e distorcida de mim. A mesma cor de cabelo, os mesmos olhos, mas o sorriso dela era predatório. Ela não usava mais um vestido branco, mas um terno idêntico ao meu, com a mesma rosa vermelha na lapela. Ela estendeu a mão. Venha, irmão. Sua voz era doce e venenosa. Está na hora de voltarmos juntos. O velho ria ao fundo, uma risada que parecia arranhar o tecido da realidade. O sorriso predatório de Jade se alargou e ela deu um passo para fora do vazio, entrando no bar. O ar ao redor dela ondulava. Não há para onde ir, Noel. Sua voz agora era uma sobreposição de ecos, a dela e a de centenas de crianças sussurrando. Este é o meu mundo. Sempre foi. Você foi apenas um convidado que ficou tempo demais. Eu olhei desesperadamente ao redor. O bar que antes era um refúgio bizarro, agora era uma armadilha. O velho observava de longe, os braços cruzados como um espectador em um teatro. Ele não era o mestre aqui. Ele era apenas o porteiro. O verdadeiro horror era minha irmã. Eu não vou com você, eu disse a voz mais firme do que o esperava. Este é o meu lugar, a minha vida. O rosto dela se contorceu em uma fúria que não pertencia a uma criança, nem a uma jovem. Era algo antigo e faminto. As sombras que a envolviam se lançaram em minha direção como tentáculos de fumaça negra. Eu me joguei para o lado, caindo sobre uma das mesas. A madeira se partiu com o impacto, mas a dor era distante, abafada, como tudo nos sonhos. Corri para trás do balcão, derrubando garrafas que se espatifaram no chão sem fazer barulho. A perseguição começou. O bar começou a se dissolver ao meu redor. As paredes se esticavam e se contorciam, transformando-se nos corredores escuros de um hospital, depois nas árvores retorcidas de uma floresta morta. O sonho estava se desfazendo e ela estava no controle. A risada do velho me seguia e os sussurros de Jade estavam em todo lugar. Você não pode fugir de si mesmo, irmão. Eu corri sem rumo por aquele pesadelo em constante mudança. Corri por tanto tempo que meus pulmões de sonho queimaram. Finalmente tropecei e caí em um chão frio e úmido. O cenário se solidificou. Eu estava de volta ao vazio escuro. Ela e o velho estavam parados à minha frente. Não havia mais para onde correr. Acabou, disse o velho, o sorriso triunfante. Hora da refeição. Foi então que algo dentro de mim mudou. A culpa e o medo deram lugar a uma última faísca de desafio. Se aquele era o meu sonho, a minha mente, então eu ainda tinha algum poder. Eu me levantei, encarando a figura distorcida da minha irmã. Você quer o que é seu? Eu perguntei, a voz alta e clara no vazio. Você quer uma vida? Então eu vou te dar uma. Fechei os olhos e me concentrei, não na minha culpa, mas na minha vida, em tudo que ela nunca teve. Forcei as memórias a virem. O calor do sol no meu rosto no meu primeiro dia de praia, o gosto do meu bolo de aniversário de 10 anos, o primeiro beijo desajeitado atrás da escola, a sensação de dirigir pela primeira vez, a alegria, a dor, o amor, a raiva, a decepção
Invoquei cada emoção, cada experiência que me tornou humano e as projetei para fora. O vazio escuro foi inundado de luz e cor. Cenas da minha vida dançavam nas paredes inexistentes daquele lugar. Jade recuou, cobrindo os olhos como se a luz a queimasse. O velho gritou, não de prazer, mas de dor. O medo dele estava sendo substituído por algo que ele não conseguia digerir. Vida. É isso que você perdeu, Jade, eu gritei. Não foi só um lugar no mundo, foi isso. O cheiro da grama molhada, o abraço da nossa mãe, as brigas com o nosso pai, tudo. A figura dela começou a vacilar. As sombras que a compunham se dissiparam, revelando a garotinha de 5 anos em seu vestido branco. Seus olhos não eram mais acusadores, eram cheios de uma tristeza infinita. Eu não sabia, ela sussurrou, a voz finalmente clara. O velho, agora uma figura encolhida e fraca, tentou se arrastar para longe da luz das minhas memórias. Jade olhou para ele, depois para mim. Ela estendeu a mão, não para me pegar, mas em um gesto de despedida. E então, ela e o velho se dissolveram, não em escuridão, mas em uma poeira de luz que subiu e desapareceu. Eu acordei. O sol da manhã entrava pela janela do meu quarto. Não havia suor, não havia coração acelerado, apenas um silêncio pacífico. Levantei-me e fui até o espelho. Eu me sentia diferente. O vazio, a sensação de que algo faltava, tinha sumido. Eu me sentia inteiro, pela primeira vez na vida. Sorri, mas meu sorriso congelou. Havia algo no meu rosto, no lado esquerdo, uma marca quase imperceptível, fina como um fio de cabelo, logo abaixo do meu olho. Uma pequena cicatriz que não estava lá antes. O pavor voltou, frio e pesado. Corri para o banheiro, joguei água no rosto. Olhei de novo no espelho, bem de perto. A cicatriz ainda estava lá. Pequena, pálida, mas inegavelmente real. Lembrei-me do velho, do seu rosto dividido. O lado esquerdo, a tela de suas cicatrizes, o medo que ele consumia, o olho verde morto. E o lado direito, intacto, o olho azul vivo. Olhei para os meus próprios olhos no espelho. E por um piscar de olhos, apenas um instante, meu olho esquerdo brilhou com um tom de verde que não era meu. Eu entendi a verdade horrível naquele momento. Eu não derrotei o velho. Eu não libertei minha irmã. No confronto final, na troca de memórias e emoções, eles não desapareceram. Eles se fundiram. Jade encontrou sua paz, aceitando a vida que nunca teve através das minhas memórias. Mas o velho precisava de um novo hospedeiro, um que não tivesse mais medo dele. Ao superar meu medo, eu me tornei o lugar perfeito para ele se esconder. A cicatriz não era uma ferida, era uma marca de propriedade. Os pesadelos pararam. Eu durmo profundamente todas as noites. O vazio se foi. Mas às vezes, quando estou quase dormindo, quando a linha entre a realidade e o sonho se torna tênue, eu o sinto. Uma fome fria e antiga crescendo dentro de mim. Uma fome por algo que só pode ser encontrado na escuridão da mente de outra pessoa. Eu não tenho mais pesadelos, porque agora eu sou o pesadelo que espera. E logo, muito em breve, eu sei que sentirei a necessidade de entrar no sonho de alguém para me alimentar.